gente tratar desse tema que eu tenho já há algum tempo, Deus me deu há algum tempo. Eu ainda não tive a oportunidade de pregar em nenhum lugar. Quando o pastor me chamou, ainda essa semana, eu digo, sim, tem mensagem preparada. E agradeço também ao pastor, que é reconhecer, o tema é reconhecer o Cristo ressuscitado. No título, por completo, é reconhecer e testemunhar. Esse testemunhar vai ficar para uma segunda oportunidade, porque senão, se nós formos falar sobre os dois temas, os dois verbos, as duas ações imprescindíveis na vida do crente, nós tomaremos um pouquinho mais do tempo. Até quero fazer um comentário a respeito de tempo. Nós somos muito escravos do tempo. Nós, os crentes, e quando eu estou me referindo a nós, não estou falando dos outros, estou falando de nós mesmos. Nós somos muito amarrados a minutos que passamos, segundos que passamos numa coisa que está programada. Eu participei de alguns outros setores da vida secular, onde quando começava uma reunião não tinha hora para acabar, era como forró de Iaiá, lá no Ceará. Não tinha hora para acabar. Eu já participei de reunião que era de 7 às 9 da noite, uma reunião em Goiânia, e terminou 5 da manhã. 5 da manhã, porque tinha que exaurir os temas e a pauta. Mas nós, às vezes, mas esse é só um comentário, fecha parêntese, e vamos falar sobre reconhecer o Cristo ressuscitado, que parece um tema de só menos importância, mas tem muitíssima importância. Se nós não nos reconhecêssemos aqui como irmãos, apesar de alguns eu não sei nem o nome, mas eu reconheço-os como irmão, e me sinto tão à vontade na presença de todos vocês, e se eu for para a casa de vocês, eu vou ficar como se estivesse na minha casa, e eu sei que se forem para a minha, vai ser da mesma maneira, vão se sentir como se estivesse na casa de vocês. Essa semana recebi alguns lá do interior, interessante que eu falando sobre a questão do estar em casa, eles disseram, é verdade, professor, nós estamos como se estivéssemos em casa. Então, para a gente reconhecer a Cristo, tem alguns pressupostos que a própria palavra nos coloca. Então, a própria palavra, ela diz que nós só podemos reconhecer o Senhor quem percorreu o caminho dos problemas do homem, deles participando plenamente, como Jesus fez, participando do fracasso, a solidão, a busca de justiça e verdade, a coerência em direção ao mundo melhor, a solidariedade, entre outros. Mas esses são alguns dos pressupostos que, se nós não tivermos um com o outro, não há como conhecer, porque nós não temos porta de entrada, nós não temos convite, nós não temos acessibilidade e nem comodidade junto àquela pessoa. Nós não nos sentimos bem junto a elas. Então, o Cristo anônimo e misterioso companheiro, testemunha e interlocutor das hesitações e dúvidas, revela-se como alguém que, tendo aceito entrar no projeto de Deus, tornou-se o primogênito da nova humanidade. A nova humanidade é a humanidade que Deus projetou e está criando. Essa é a humanidade da qual nós participamos. Essa é a humanidade dos redentores, alvo da redenção, dos que foram redimidos pelo sangue de Cristo, dos que se chamam família de Deus, dos que se tratam como irmãos. É essa a nova humanidade. Como os discípulos de Emaús, desanimados e desiludidos, céticos e desconfiados, o mundo de hoje reconhece Cristo quando os cristãos sabem verdadeiramente partir o pão. E é uma coisa difícil que nós não sabemos, e quando falamos disso já há uma repulsa, porque se pensa logo no pão material. Não pensa que tem outros pães, nós não temos outros pães a repartir. E aí, por causa disso, deixamos de repartir
pães preciosos que outras pessoas tanto precisam. Muitos pães preciosos. Como cristão, partilhar o pão da vida do céu implica partilhar outro pão. Um compromisso de justiça, de solidariedade, de defesa daqueles cujo pão é roubado pelas injustiças dos homens e dos sistemas sociais errados. Nós vamos ler um texto bíblico que vai nos ensinar a reconhecer o Cristo ressuscitado, e assim fazendo, nós vamos aprender tudo isso. Não só a questão de reconhecer nos deixa só, eu reconhecia o Senhor, mas nos deixa aptos para ser reconhecidos como filho do Senhor. Já teve essa experiência de em algum lugar alguém dizer, você é crente? Sou, por quê? Porque eu vi pelo seu comportamento. Que bom é isso. Nós vamos ler o Evangelho de Lucas, no último capítulo, capítulo 24. Eu sou acostumado a falar em alguns lugares que eu tenho 2h30, por isso que eu tenho muita dificuldade de falar com tempo exíguo. Nós vamos ler do verso 13 até o 35. Eu vou ler compassado e os irmãos acompanham aí, não sei se está a mesma versão, está a NVI, eu estou lendo na Almeida, mas dá para a gente nos entender aqui. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Eu vou repetir, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E eles lhes disse, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleófas, disse-lhe, és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou, quais? E eles lhe disseram, as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi varão, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais do sacerdote e os nossos príncipes os entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel, mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o 3º dia desde que estas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não viram. E ele lhes disse, ó nécios e tardos de coração. Aí já é Jesus falando a eles, para crer tudo o que os profetas disseram. Vocês têm dificuldade de crer no que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicaram-lhes
o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde ia, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu, e lhe deu. Abriram-se então os olhos e conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disse um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles. Amém? Que Deus aplique esta palavra aos nossos corações, nós vamos aprender com ela. Que Deus nos ajude a incorporar o que ela tem para nos ensinar ao longo da história. Os crentes têm aprendido muito com as lições que Jesus nos deu. E onde experimentar o Evangelho? É uma pergunta. Onde experimentar o Cristo vivo? É uma pergunta que nós fazemos no título da mensagem, e esse texto nos responde. Algumas pessoas que não prestaram bem atenção podem dizer assim: ele confunde mais do que responde, porque se os discípulos que conviveram com ele estavam confusos daquele jeito, imagine nós hoje, longe do episódio, nós estamos mais provável, mais vulnerável a não aceitar a história. Mas vamos analisá-la à luz da Bíblia. O episódio dos discípulos de Emaús é texto exclusivo de Lucas. Nenhum outro evangelista se arriscou a escrever sobre ele. Marcos fez apenas uma síntese em 2 versículos do capítulo 16, 12 e 13. Os versos 12 e 13. Pertence aos acontecimentos pós-pascais, depois da morte de Cristo, entre a morte de Cristo e o Pentecostes. Esse período foi muito rico em encontros de Cristo com aquelas pessoas mais fiéis, mais dedicadas, que ele entendia que deviam ser precursores da sua obra. Então, onde e como experimentar Cristo é a pergunta que faz o texto, é a pergunta que faço hoje, e o texto vai nos responder. De fato, no que Lucas relata antes do texto de hoje, nos primeiros 12 versículos, transparece a incredulidade e a perplexidade dos discípulos. Eu estava conversando com os músicos lá dentro e um deles me disse, os outros discípulos já tinham até sumido, os discípulos mais famosos, esses daqui são anônimos, só citou o nome de Cleópas, mas o outro nem é citado o nome, é anônimo. Imagine esses, né? A questão de nós hierarquizarmos até, porque os outros discípulos já eram mais famosos, tinham mais nome, mas eles sumiram também. Então, mais razão tem alguém que advogar a tese da incredulidade. Então os incrédulos estavam certos. Não estava não, vamos lá, vamos mais na frente. Num plano mais amplo, o episódio revela as dificuldades de muitos cristãos em aceitar a rejeição de Jesus. Pois o Evangelho não quer simplesmente narrar fatos do passado, mas iluminar as dificuldades do presente. Que o Evangelho hoje serve para a gente pregar nesse texto, não é para a gente lembrar a história tão interessante de 2 discípulos que não reconheceram Cristo depois de ressurreto. É muito mais para nós sabermos que a obrigação de testemunhar e de reconhecer Cristo em nossas vidas perdura, é atual, é contemporânea. Eu preciso de ter esse sentimento de Cristo na minha vida e eu dizer quem Ele é, porque Ele sabe quem eu sou. Porque nós convivemos em comunhão, nós convivemos juntos, nós conversamos juntos. Todo crente já conversou hoje com Deus pelo menos uma vez.
Todo crente, se eu perguntar aqui, todo mundo vai levantar a mão. Então nós temos intimidade com Ele e por causa disso, não somos discípulos desorientados, que estamos sem saber nem quem é Jesus. O Evangelho de Lucas se destinava à questão de cultura grega, cultura que predominava no mundo, o helenismo, que era imposto por Napoleão, Alexandre o Grande, e ele tomava conta do mundo. Era um império que antes do romano dominou também o povo de Deus lá de Israel, foi império deles, eles foram dominados por esse povo, e eles impunham principalmente a sua cultura. Não era um povo tributário, não era um povo que queria o dinheiro da nação israelita, não era um povo que queria o trabalho da nação israelita como os egípcios, mas era um povo que queria que os judeus deixassem sua cultura e abraçassem o helenismo. E eles diziam que depois de 3 dias o espírito saía do corpo e não tinha milagre no mundo que pudesse fazer voltar. Foi exatamente o que aconteceu com Cristo. Foi exatamente o que aconteceu com Lázaro quando Cristo o ressuscitou. Cristo quebrou paradigmas científicos, Cristo quebrou paradigmas culturais, Cristo quebrou padrões que a sociedade impunha, mesmo tendo sido morto, como muita gente disse, ele foi derrotado. Um dia, no meu trabalho, pregando o Evangelho a um não crente, e eu dizendo que Jesus ia voltar, ele disse, vai nada. Jesus já foi tão maltratado aqui quando veio da primeira vez. Chicotearam, bateram, mataram, sangrou que só, levou para a cruz. Ele vem outra vez aqui, coisa nenhuma, só se ele não fosse inteligente. Mas Jesus disse que vinha e virá, porque ele foi vitorioso com aquela morte e nos deu a vitória. A vitória que temos hoje não é porque Jesus esteve aqui na terra e foi um personagem extraordinário, um profeta, um curador, um feitor de sinais e prodígios. Foi porque ele nos salvou com o seu sangue, com a sua morte. E mais ainda, com a sua morte, ele venceu a própria morte. Ele venceu a própria morte, demonstrou experiencialmente, como a ciência quer, que a morte não vence. Não foi a morte que venceu, porque ele voltou da morte e implantou o reino dele aqui na terra, do qual nós fazemos parte. Portanto, Jesus venceu com sua morte e nós também com a sua morte. Lucas estava falando aqui da ameaça que a Covid nos deu. Lá em casa, a Covid que teve lá na minha casa foi assintomática, pastor. Só minha esposa que teve sintomas, mas eu não parei de dormir no mesmo quarto, na cama com ela. Então, por isso que eu digo que tive também assintomático. Eu digo lá em casa, brincando, que tive 7 Covids, porque as Covids que passaram lá em casa, Natália e Jússi, eu não parei de ter contato com elas. Portanto, e mesmo assim eu só tive uns distúrbios gripais, como o pastor falou, mas mesmo assim eu entendo que foi. A de Lucas nós sentimos mais do que as de lá de casa, porque a Covid ela não acomete só a vítima, ela acomete as pessoas que circundam, e às vezes muito mais do que a própria vítima. A vítima que tem certeza dos céus. Essa semana eu cheguei do médico, a médica fez um alarde com minha situação, e eu brinquei como o finado pastor Ayrton, eu digo, da próxima vez que eu vier aqui, a doutora vai me mandar eu ir para a OSAF, porque todas as vezes que eu vou, é como a cantiga da perua, de pior a pior. Então faz os exames e dá, pastor, um monte de coisa. Agora é distúrbio do sono, é distúrbio do ouvido, é distúrbio de tudo.
E tudo por causa, disse que eu como muito e engordo. Por isso que aqui tem gente da área, e eu quero dizer, não comam muito e engorde não, que pode chegar nessa situação. Vá devagar. Mas isso foi só um parêntese para dizer, Cristo tem o controle, Lucas já falou aqui, o pastor já falou aqui também, o controle das nossas vidas na mão dele. E antes de entrarmos no texto de hoje, algumas observações de conjunto nos permitirão entendê-lo melhor. Em primeiro lugar, há muito contraste entre Jerusalém e Emaús. Jerusalém é a cidade da vitória, do testemunho. Emaús é a cidade da derrota, da tristeza, da decepção. Eu só quero fazer algumas perguntas retóricas a vocês hoje. Vocês preferem Emaús ou Jerusalém? Claro que é Jerusalém. Eu não vou querer a resposta não, porque eu sei que vocês querem Jerusalém. Mas para ir a Jerusalém, voltar entusiasmado como voltaram os discípulos, é preciso que nós tenhamos aquele contato com aquele desconhecido Cristo, até então desconhecido, e que ele faz nos ver com pequenos gestos que complementam nossa vida espiritual. Se nós aprendermos com Cristo essas duas coisas que ele fez, que ele ensinou aos discípulos de Emaús, examinar a Bíblia. Então esse tópico, onde e como experimentar Cristo? Examinando a Bíblia, nós experimentamos Cristo, ouvimos Cristo, imaginamos cena com Cristo. Não sei se vocês, mas quando eu leio a Bíblia que narra um fato, eu imagino a cena. E eu acho que todo leitor faz isso, não sei se eu sou anormal. Eu acho que o pastor Jabes hoje pregou aqui e disse que imaginava a cena de Abraão construindo um berço, indo arrancar os carvalhos para construir um berço. É uma cena posterior, extratexto, né? Ele saiu do texto, mas foi mais além, pela lógica de como vinha sendo narrado o texto. Aqui não, aqui nós não precisamos nem sair do texto. Jesus ensinou as Escrituras e chamou de nécios quem não busca a Escritura, porque não busca a orientação de quem de fato sabe sobre sua vida. A sua vida, você sabe menos do que Jesus. Ele sabe muito mais. E quando ele for tecer comentários sobre ela, a você, receba de coração aberto. Receba de coração aberto, porque ele vai fazer transformação na sua vida. A direção muda, Emaús seguia mais adiante. Os discípulos disseram, não ardia o nosso coração quando ele falava? O que você sentiu quando ele partiu o pão? Quando ele partiu o pão, ele disse assim, é assim que se vive, partilhando, pensando no outro, abençoando o outro, tirando a tristeza do outro, sendo solidário com o outro. E Jesus não disse muitas palavras. Jesus não era como Manassés, que precisa de mais de 1 hora para pregar. Jesus, com um olhar, tem até uma música, O Maravilhoso Olhar. O olhar dele fez Pedro se arrepender de mentir. O olhar dele fez tantas outras reviravoltas na vida. O ensinar dele vai transformar e revolucionar as nossas vidas. Por isso que esses dois pressupostos que Jesus ensinou aos discípulos de Emaús, ensina a nós hoje. Como eu preciso reconhecer Cristo ressuscitado? A primeira coisa que eu tenho que reconhecer é que toda aquela história que Jesus contou aos discípulos, ele perguntou, vocês não têm ouvido pelos profetas? Não precisava do Novo Testamento. Os profetas já tinham contado aquela história toda. Nécios, vocês demoram a acreditar no que os profetas falaram. Pois os profetas falaram foi exatamente isso.
que eu vinha, morria e ressuscitava ao terceiro dia e voltava aos céus. E tudo isso tem acontecido, não era para assustar a vocês que se comunicam com a palavra de Deus. Então, quem se comunica com a palavra de Deus, não é para andar se assustando na vida, tendo decepções que fica depressivos. Eu não estou dizendo aqui que crente não fica depressivo não, viu? Que quando a gente diz, principalmente o pessoal da área médica diz, crente também fica depressivo, as estatísticas dizem, fica assim. Mas o crente que busca a Deus, a depressão fica um pouquinho mais longe dele. Porque Deus nos dá conforto em todas as circunstâncias. Ele não precisa que a gente esteja na boa para poder louvar a Deus, como Lucas está louvando aqui. Ele não precisa que as circunstâncias estejam as melhores possíveis para o nosso coração pular de alegria e ainda dizer, Deus seja louvado. Como Jó disse em circunstâncias tão adversas. Quem já leu o livro de Jó sabe perfeitamente que ele é um exemplo para que nós, quando estivermos em situação bem adversa, nos voltemos para quem pode corrigir aquela situação. E pode ser que outras pessoas sejam instrumentos para corrigir aquela situação, mas quem vai corrigir de verdade é o Senhor. Eu posso estar numa situação difícil aqui na igreja e um irmão me socorrer de alguma maneira, mas ele só foi um instrumento. Quem socorreu foi Deus. Todos nós conhecemos os testemunhos dos crentes aqui e nós sabemos, né, que nós não estamos autorizados a contar, mas todos eles, teve um anjo que veio, teve uma pessoa concreta, de carne e osso e pecado, que veio mesmo com pecado, nos socorrer. Outro dia eu ia para uma viagem, Juazeiro da Bahia, e no caminho eu passei numa cidade, esqueci agora o nome da cidade, sei que era um lugar muito pequeno e muito cercado de deserto e mato. É no caminho lá de Poço Verde. Depois de Poço Verde, aí vem Riachão do Dantas e outras cidades lá. Aí meu carro quebrou e me apareceu uma pessoa que eu não sabia o nome. E quando disse, como é seu nome? Ele disse, Velho do Brejo. Eu tomei até um susto, quem já viu um nome desse? Velho do Brejo. Velho do Brejo foi meu anjo. Velho do Brejo tomou conta de mim de manhã até de noite e só me entregou o carro bom, pronto. Ele disse, pode viajar. Eu disse, quanto eu lhe devo? Ele disse, nada. Eu digo, quem já viu isso? Lá em Aracaju não tem dessas coisas não. Aí esse homem era vereador da cidade, mas eu não votava lá. E ele sabia que eu não era de lá. Aí eu disse, o senhor é de onde? Eu sou daqui, da cidade, eu esqueci o nome da cidade, cidadezinha pequena, perto de Riachão do Dantas. Aí ele disse, quando eu levo muita gente para o hospital em Aracaju, para a prática dele, ali do João Alves, um dia que eu for lá, se eu precisar do senhor, eu ligo para o senhor. Me deu o telefone, eu dei, nunca ligou. Ele era o anjo do Senhor. Ele foi o instrumento de Deus, assim como muitas vezes nós não entendemos a palavra de Deus e alguém vem e nos explica e aí clareia tudo. Aquelas escamas que estavam neles, que eles não estavam entendendo, quero dizer a mídia que eu não estou seguindo mais o script. Pode deixar sem... Eu não... Aqueles... Estava falando sobre testemunho. A pessoa vem e nos retira toda dúvida, tira as escamas. Os discípulos de Emaús estavam inaptos para serem testemunhas. Que testemunha? Péssima testemunha. Eles iam dizer de Jesus o fracasso, a derrota. Jesus era um pífio profeta que morreu e agora estava fadado ao esquecimento. Jesus não era o Redentor
que a todos os dias, quanto mais aperta ao final dos tempos, nós vamos precisar nos ligar a Ele. Principalmente quem souber quem Ele é, quem reconhece-o. Então nós precisamos reconhecer Cristo para nós nos ligarmos a Ele e consolidarmos. Não é dizer que alguém pode perder salvação, não estou falando disso não. Mas consolidarmos a nossa vida aqui com Ele, como se já estivéssemos no céu. Lá em casa o povo ri quando falam em dificuldade de doença que eu tiro brincadeira. Mas eu tiro brincadeira porque se Deus quiser me levar, é melhor do que aqui. Ou não é? Nós não aprendemos isso nas Escrituras e cremos nisso. Nós cremos nisso, aprendemos e cremos, por isso que só vai ficar saudade. Foi sério o que o pastor aqui de manhã sentiu emocionalmente, chorou que só menino, porque ele viu 20 pessoas mais ou menos daqui sair pela Covid e ir para o céu. Mas o saber que foram para o céu é consolador. O saber que Rivaldo Dantas agora está regendo o coral nos céus. O saber que todas aquelas pessoas que foram citadas hoje aqui estão tendo utilidades lá nos céus. E nós ainda não chegamos lá. Nós estamos devendo a eles, nós estamos bem aquém deles, nós ainda vamos chegar lá. Mas eles já chegaram pela graça de Deus. E os discípulos de Emaús também chegaram pela graça de Deus. Eles não procuraram Jesus, eles estavam buscando se distanciar. Sair de Jerusalém significa distanciar-se de Cristo, distanciar-se do testemunho. Jerusalém é o lugar do testemunho. Eu preciso voltar para lá e contar aos outros que Jesus a morte não o deteve, o túmulo não o deteve, e Ele está vivo à destra do Pai e intercede por nós. Oh, que essa parte é fantástica! Ele intercede por você. Ainda que você ainda não tenha entregue a vida a Ele, mas quando você disser, Deus maravilhoso, eu quero crer em Ti, mas socorra-me agora. Como Lutero disse, como Agostinho disse, eles disseram, a oração mais eloquente deles, eles disseram quando ainda não eram crentes. E Deus os socorreu. E transformaram também em heróis da fé. Tanto quanto todos eles passaram por dúvidas, e todos nós aqui já tivemos momentos de crise de fé. Dúvida a respeito do caminhar com Deus. Dúvida a respeito de que a palavra de Deus diz é verdade. Mas quando nós dissermos, eu quero crer, Ele vai andar conosco. Vai nos advertir pela nossa incredulidade. Vai nos chamar de nécios em alguns momentos. Minha esposa chama isso de puxar as orelhas. Deus puxa nossas orelhas também. Ele vai nos puxar as orelhas em muitos momentos, mas vai nos fazer caminhar sozinhos, sem Ele concretamente, mas acompanhados de Sua palavra e da Sua admoestação. Eu vou andar com Cristo lembrando apenas do que Ele me disse. E vou voltar para Jerusalém para testemunhar. Quanto a testemunhar, Ele sabe que é difícil, Ele nos dá um ajudador. Que todos nós crentes sabemos o nome, eu não quero nem que repita aqui agora. Porque isso, terça-feira, se não tiver ninguém que vá ministrar no estudo bíblico, nós vamos falar sobre testemunho, que era a segunda parte dessa mensagem. Dessa parte em que o período pascual, pós-pascual, onde Jesus morreu, até quando Ele ascendeu aos céus e depois Ele mandou o Espírito Santo, os crentes ficaram mais ou menos emausados, mais ou menos descrentes, desesperados, tristes, sem saber o que fazer. E eu sei que aqui hoje tem crentes que estão sem saber o que fazer. Mas se você pedir ao Espírito Santo de Deus, orienta-me, Senhor, Ele vai te orientar.
Então, terça-feira, já fazendo a propaganda, nós estaremos ministrando sobre isso, se não já tiver um tema definido, porque eu ouvi uma conversa de que o grupo vai terminar, e não vai terminar. Amém, o pastor disse aqui. Não vai terminar, porque foi criado por Deus, não foi criado por homens. Quero terminar dizendo, entreguemos as nossas vidas como os discípulos de Emaús entregaram. Fique conosco. A oração deles é essa. De outra maneira de dizer, eles disseram assim, nos dê estabilidade, nos dê alegria, nos dê confiança, certeza de que essas coisas são verdadeiras. A sua presença nos garante tudo isso. E ele disse, em outras palavras, fica com minha palavra e eu lhe mandarei o Espírito Santo. Recebamos o que ele disse, porque o que ele disse é melhor do que nós imaginamos. Amém?